Oi gente, o vídeo de hoje vai ter um conteúdo diferente. É porque amanhã eu tenho prova, e daí eu vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo, que é colocação pronominal e vozes verbais. Bom, colocação pronominal primeiro. O que a gente precisa saber é o que é um verbo. Desculpa. Um verbo é uma ação. Para te saber se uma palavra é uma ação é muito simples. Por exemplo, eu cozinho, você cozinha, eles cozinham, nós cozinhamos, entendeu? Agora não dá pra ser tipo lápis. Eu lápis, você lápis, não, entendeu? Temos que saber primeiro qual é o verbo. Daí, me perdi, pera. Existem 3 tipos de colocação pronominal, que tem a ver aonde fica o pronome. Se o pronome fica antes, então é próclise. Se ele fica depois, é ênclise. E se ele fica no meio, é mesóclise. Tem algumas regras que podem ajudar a você saber qual é qual. O mais comum é próclise. As regras da próclise. Primeiro, palavras em sentido negativo. Tipo não, nunca, jamais, negativo, enfim. Etc. Né? Todas essas. Segunda regra... relativo. Voltando à próclise aqui, que, quando, como e onde são pronomes relativos. Indefinidos. Poucos, muitos, todos, nenhum, sei lá. Próxima regra, demonstrativo. Isso, aquilo, aquela, essa. Palavras interrogativas, no caso que não são palavras, tá? São frases. Mas o que a gente coloca escrito ali como justificativa é palavras interrogativas. Só que, na verdade, é a frase. Se a frase tem um ponto de interrogação ou se ela tem ponto de exclamação. Próxima regra é que exprimem desejos. Por exemplo, que Deus te abençoe. Entendeu? A pessoa deseja que Deus te abençoe. Não tem que estar necessariamente escrito desejo que Deus te abençoe. Não. Nós também temos outras, que é subordinativas, que subordinativas, até onde eu sei, são tipo ordens, tá? Mas depois eu pesquiso direitinho e confirmo pra vocês. Espera aí. Bom, pelo que eu entendi, sim. Por exemplo, a frase fechem a porta é uma ordem, ou não vou ao parque com você. É alguma coisa assim. Tá, segundo que eu vou explicar é a ênclise. A ênclise tem algumas regras aqui, peraí. Quando o verbo iniciar a oração, por exemplo, vou-me embora. Algumas anotações aqui que eu fiz. Ênclise. Entregou-me os documentos e dirigiu-se à secretária. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Espero-te no clube. Entre outros. Enfim, mesóclise é quando estiver literalmente no próprio verbo. Por exemplo, aquelas palavras bem compridas, sabe? Meio estranha. Assim, ó. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Dar-lhe-iam, a mesóclise tá ali, né? A mesóclise porque tá no meio. Essas, né? Realizar-se-á, que é, no caso, quando o verbo está no futuro. Eu não sei se deu pra entender bem, porque eu entendi, né? Agora eu vou falar uma frase e daí você vai ver se você sabe qual é: próclise, ênclise ou mesóclise. Ó, a frase é: todos me deram apoio. Vou dar um tempinho pra você pensar e daí eu falo a resposta. É próclise. É próclise um pronome indefinido. No caso, todos.
todos de... Eu vou falar mais baixo. Todos, poucos, alguns. E no caso, deram, que é o verbo, né? Então, todos é o... Todos é o pronome. Outra frase. Distribuir-se-ão as cópias do contrato. Que no caso é mesóclise, verbo que está no futuro. Distribuir-se-ão. E agora uma ênclise que é contentem-se com o resultado que obtivemos. O verbo inicia a oração, contentem-se, que no caso é a ação, né? E aqui eu quero dar um exemplo de algumas exceções. Por exemplo, aqui me sinto feliz. É próclise, advérbio de lugar. Aqui. Ou tipo, aqui, ali, entendeu? É advérbio de lugar. Mas agora, se for a mesma frase, só que escrita assim, com vírgula, aqui, sinto-me feliz. Fica sinto-me e é ênclise, porque quebra a atração, essa vírgula. Então, o me não vem mais pra cá, mas sim ele fica aqui. Também vai ter questões de corrigir as orações incorretas, no caso, frases que estão erradas. Sinceramente, eu não sei como fazer isso, mas aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a frase rapidamente atende-nos se formos simpáticos. Na verdade, rapidamente nos atendem se formos simpáticos. Te chamei a horas seria chamei-te a horas. Agora, quanto mais o critica, menos ele trabalha, é quanto mais o critica, menos ele trabalha, tá certo? Quantos disseram-te a mesma coisa? Quantos te disseram a mesma coisa? Sabe, daí tem as regras de próclise, mesóclise e ênclise pra ver direitinho se a frase tá certa ou não. No caso, se o pronome tá no lugar dele ou não. Daí tem que dar uma estudadinha. Agora as vozes verbais, isso. Tem 3 tipos de voz. Ativa, que é quando o próprio sujeito faz a ação. A passiva, que é quando o sujeito recebe a ação. E a... como é que é? Reflexiva, que é quando ele faz e ele recebe. Na verdade, ela penteou o seu cabelo. É reflexiva, porque ela fez nela mesma, entendeu? E um exemplo de ativa. Eu comprei um carro. Fui eu que comprei, entendeu? E agora passiva. Um carro foi comprado por mim. No caso, tu inverte o objeto, né, por sujeito. O sujeito passa a ser objeto e o objeto passa a ser sujeito. No caso, ele vai lá pro começo da frase. A prova foi realizada por Ana. Daí, a prova é o sujeito passivo. Foi, verbo auxiliar. Realizada, verbo principal. E Ana, agente da passiva, no caso. Tipo, a prova é o principal sujeito. Daí, o verbo auxiliar é o que ajuda ela, né? O que dá um sentido na frase. Verbo principal precisa ter, obviamente, para saber o que aconteceu com a prova. E por final, quem fez aquilo. Daí tem um jeito bem fácil de trocar passiva para ativa e ativa para passiva. Não dá para fazer nenhuma das duas se tornar reflexiva, porque reflexiva é as duas. Enfim, são as duas juntas, né? Por exemplo, transformando uma passiva em ativa. José ganhou um carro. Um carro foi ganho por José, entendeu?
ela tornou de ativa, José ganhou um carro. Para a passiva, um carro foi ganho por José. É só trocar. E agora, de passiva para ativa. A prova foi resolvida por mim. Passiva. Eu resolvi a prova. Ativa. Entendeu? Então, passei de ativa. Não, de passiva para ativa. Agora vai ter que passar essas ativas para as passivas. O delegado interroga as testemunhas. As testemunhas foram interrogadas pelo delegado. Mas você não pode esquecer do tempo que está na frase, ou seja, a batata... Ana vai fritar a batata. As batatas serão fritas por Ana? Não pode ser. Tipo, as batatas foram fritas por Ana. Não pode já ter acontecido se na primeira frase não tinha acontecido ainda. Ia acontecer. Ou seja, se a frase está no presente, tem que continuar no presente. Se ela está no futuro, tem que continuar no futuro. Você não pode inverter o tempo. Eu não sei se deu pra entender bem, mas foi o máximo que eu consegui. Então deixe seu like e comente aí algum conteúdo que eu possa tentar explicar.